Tony, amém? Um grande abraço para o pastor Marcondes, pastora Simone. Vim debaixo da bênção, que é o mais importante, né? Porque eu creio que estar debaixo da unção é estar debaixo de bênção. Então Deus, através da vida do pastor Tony, por esta liberação, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer neste lugar. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer também ao Paulinho, meu amigo, meu querido amigo. Cadê o Paulinho? Aqui. Eu estou ficando nervoso, mas por isso que eu não te vi aí, entendeu? Paulinho é um amigo já de muitos anos, de longa data, é um amigo querido, um amigo íntimo. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao pastor Marcondes por ter permitido, né, ter cedido esse espaço para mim hoje estar aqui. Eu estou muito feliz, muito alegre, porque é a primeira vez que eu ministro aqui no Parque Viana. E assim, nós, né, como eu trabalho na região, coordenador de jovens, tive o prazer de estar em todas as igrejas, e faltava essa. E glória a Deus que chegou o dia, não é verdade? Um novo tempo, eu creio nisso. E para não perdermos tempo, eu queria que você se colocasse em pé, amém? Abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 43, aleluias, aleluias. Um novo dia, um novo tempo para nossas vidas, amém, varão? Aleluia. Eu quero aqui aproveitar e fazer menção a todos os jovens que aqui estão, porque amanhã, dia 1º, é um dia muito especial para uma pessoa aqui. Então, que vocês lembrem amanhã do nosso abençoado líder de jovens Paulinho. Não esqueçam de mandar mensagens para ele. Vocês sabem por quê? Porque ele vai fazer aniversário. É isso aí, Paulinho? 25? Tá bem, né, Paulinho? Tá encostando em mim, cara. 3.1. Mas Deus vai abrir as portas. Amém? Vamos lá, amados. Capítulo 43, eu só não falei no versículo. São os versículos 18 e versículos 19 do livro de Isaías, capítulo 43. Diz assim: quem não tem a sua Bíblia, acompanha aí. Quem não está com Bíblia, acompanha quem tem. Abra a sua Bíblia online também, no celular, no aplicativo. É isso aí. Essa geração está demais. Vamos lá. Versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Amados, eu costumo ler 2 vezes. Eu vou ler mais uma vez para que você possa acompanhar e que isso possa entrar dentro do seu coração, amém? Diz assim o versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Amados, feche teus olhos. A presença do Senhor, que o teu Espírito Santo, que está aqui, Pai amado, possa ministrar em nossas vidas, possa falar conosco, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar a cada vida aqui, a cada pessoa em especial que precisa ouvir a tua mensagem. Pai, usa a minha vida, que eu seja o teu instrumento. Pai amado, que o velho homem, Pai amado, possa cair por terra, e que o Senhor possa me usar como um novo homem, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te louvamos. Você possa glorificar o nome do Senhor aí, amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje nós estamos debaixo de um tema, amém? Culto de jovens, um novo tempo, um novo dia, e eu escolhi um tema para esta mensagem, que é um novo tempo, amém? E de fato, vivemos nos dias de hoje um novo tempo. Nós estamos diante de uma geração que está cercada de coisas novas, e diante da palavra que nós acabamos de ler, amados, nós vemos que o povo de Israel, Judá,
estava dentro da Babilônia. E eles estavam também vivendo um período, um tempo naquela época. Só que diferente de nós, diferente do nosso tempo, o tempo que eles estavam vivendo não eram tempos fáceis, não eram dias fáceis, eram dias difíceis. Por quê? Porque o versículo e o capítulo inteiro que nós lemos, para que você entenda, fala Isaías, aqui tem essa revelação, nos revela que o povo ele estava cativo na Babilônia. E para que vocês entendam o que é Babilônia, Babilônia nos dias de hoje é o mundo pecaminoso onde nós vivemos, amém? Onde tem pecado, onde tem prostituição, onde tem rejeição, onde você vê homem matando homem, filho matando pai, enfim, tantas coisas acontecendo no dia de hoje, que naquele período também estavam acontecendo dias maus, amém? E o que Isaías está querendo dizer com isso? Aquele povo naquela época ele vivia cego espiritualmente, eles estavam cegos, eles não tinham uma direção, eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus tinha para eles. Era um povo cujo tinha uma promessa de bênção, mas estavam vivendo naquele período uma maldição, porque não conseguia enxergar o que Deus tinha para eles naquele tempo. Naquele tempo eles estavam mortos, eles estavam escravos, eles estavam dentro de um lamaçal de pecado. Mas a palavra do Senhor diz aqui nos versículos que nós lemos, que Deus tinha coisas novas para aquelas pessoas, que Deus tinha coisas novas para aquelas vidas, que Deus tinha coisas novas para aquela geração. Quando nós lemos aqui, amados, o versículo 18 que diz que não vos lembreis das coisas passadas. Amados, se você hoje chegou até o momento, até aqui na igreja, preocupado com o que está acontecendo com a sua vida, ou a forma que você está, uma vida de pecado, uma vida de destruição, uma vida de enganação, uma vida de mentira, eu quero dizer algo para vocês, eu quero profetizar na vida de vocês, que Deus tem coisas novas, amém? Para mim e para você. Por que, amados? Porque a palavra do Senhor diz, no livro ainda de Isaías 53:5, diz: mas ele foi ferido, guarde essa palavra, ferido, por causa de nossas transgressões, e esmagado, guarde essa palavra, esmagado, por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz estava sobre ele, pois agora suas pisaduras fomos sarados. Amém? Ou seja, não há condenação para aquele que está em Cristo. Se você chegou aqui e o inimigo ainda, mesmo você tendo sentado, e o inimigo soprando no seu ouvido, dizendo que você não é digno, que você não é merecedor de estar aqui na presença do Senhor, eu quero dizer a vocês, amados, que até o final do culto, que até o término deste culto, Deus vai restaurar a sua vida. Amém, amados? Porque o versículo 19 diz que um novo tempo há de acontecer sobre nossas vidas. Porque o profeta Isaías estava profetizando isso, o que ele viu, o que ele enxergou que ninguém estava enxergando. Pastor, o que ele estava enxergando? Um novo tempo, aonde não tinha, amém? Bênçãos naquela época, aonde não tinha restauração naquela época. Era aquilo que o profeta Isaías estava enxergando. Um tempo de bênção, um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de edificação, um tempo onde nós viveremos diante da presença do Senhor como limpos, como salvos, como remidos da presença de Deus, em nome de Jesus. Era isso que o profeta Isaías estava enxergando naquela época. Amados, voltando aos dias de hoje, a palavra do Senhor nos dá base no livro de Apocalipse. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler alguns versículos aqui, para que a palavra ela seja eficaz e ela entre no seu coração, amém? Porque quando nós conhecemos a verdade ela nos... E é isso que eu quero passar para a vida de vocês, em nome de Jesus. Abra lá a sua Bíblia, amém?
Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz assim, dentro da palavra que eu estou pregando, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E tem mais, meus amados, no versículo 6 diz assim: e disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Amados, preste atenção nesse versículo. O versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluias! Amados, quero me prender aqui no versículo 7, quando diz que nós devemos o quê? Vencer. Amém? Dentro do tempo que nós estamos vivendo, esta geração é uma geração de jovens, uma geração que busca em espírito e em verdade. Em todo o tempo nós devemos vencer. Vencer o quê? Todos os obstáculos de nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz, amados, é interessante porque eu quero que a palavra do Senhor entre dentro de sua vida. Eu quero respeitar o meu esboço. Porque se eu fugir do meu esboço, tudo aquilo que eu estudei, para passar para vocês, talvez eu não consiga atingir o meu objetivo. Mas eu quero ser fiel nesta noite, naquilo que o Senhor determinou e colocou dentro do meu coração para a sua vida. Amém? Para que vocês entendam, e que ainda é uma revelação, pastor. Deus dá nome à nossa geração. Isso é tremendo. Deus dá nome às pessoas que vivem nesta época, no dia de hoje. Deus dá nome às pessoas que aqui estão. Amém? Existe uma parábola no livro de Mateus 20, versículo 1 até o versículo 16, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Que parábola é essa que Jesus, quando ele falava, ele parafraseava, ele tentava explicar para as pessoas? Talvez eu possa até aqui usar aquele ditado que os últimos serão os primeiros. É mais ou menos isso, a visão a qual aqui a parábola quer mencionar. Porque se a palavra diz que os trabalhadores de última hora, ou seja, estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, amém, de nossas vidas. Eu creio nisso, a palavra nos mostra isso. Mas até nós chegarmos ao dia de hoje, nós precisamos lembrar quem passou por nós. Quem trabalhou primeiro? Quem veio primeiro? Quem eram as pessoas que fizeram todas essas coisas para que um dia hoje nós possamos, no século que vivemos, ter o livre-arbítrio de abrir a palavra do Senhor, de entrar dentro de uma praça, de ministrar a boa nova do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor para as pessoas. Existiam algumas pessoas que lá atrás, uma geração que já se foi, mas deixou um fruto para nós. Está lá em Hebreus 11. Se você ler Hebreus 11, versículo 32 e versículo 33, onde eu quero ler com vocês, meus amados, você vai entender do que eu estou falando. Meu Deus, como o tempo aqui ele voa. Aleluia. Hebreus 11, versículo 32 e versículo 33 diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ei tempo cuidando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Aonde eu busco inspiração para estar aqui nesta noite? Aonde eu vou? Aonde a palavra me dá base para que hoje eu esteja aqui ministrando a palavra do Senhor na vida de cada pessoa que aqui está? De onde vêm as mensagens que inspiram os jovens a não desistirem, a continuar, a lutar, a ter o desejo de fechar a boca do leão? Aonde nós encontramos esses personagens? Hebreus 11 diz sobre os heróis da fé. Existem muitos heróis aqui que eu podia comentar, amados. O Gideão foi tremendo.
diz. Porque hoje não basta só nós lermos a palavra, nós temos que praticarmos. Porque nós estamos diante de uma juventude, diante de uma geração, pastor, que é uma geração que quer a zona de conforto. Realmente, se nós formos olhar o que Jesus disse na parábola dos trabalhadores da última hora, ele tem razão. Sobrou para nós o último período. Sobrou para nós o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Até eu chegar no livro de Hebreus, Deus me começou a revelar para mim a mensagem. Porque neste versículo, neste capítulo, para se conquistar a salvação, para se conquistar a graça do Senhor Jesus que nós temos hoje de graça, era pela força, era pelo sangue, era pelas lutas, pelas pelejas, pelas guerreiras que tinha naquela época. Mas o que este personagem que eu vou dizer para vocês, ele nos dá um alerta para esta geração. Eu quero falar nesta noite um pouquinho da vida de Baraque. Quantos conhecem Baraque? O homem do trovão. Era assim que ele era conhecido na palavra do Senhor. E Deus deu uma ordem a Baraque: Baraque, vá e domine os montes e os vales. Aleluia! Só que quando Baraque ele foi, o que Baraque ele fez? Ele conquistou somente os montes. O que isso quer dizer, amados? Que a geração que eu estou vendo hoje, a geração que nós estamos vendo está se perdendo. É uma geração onde só quer a zona de conforto, só quer o status, só quer a evidência, só quer as coisas fáceis, quer ser ali o primeiro, não quer pagar o preço, quer somente as primeiras fileiras, quer comer no melhor restaurante, quer vestir a melhor roupa, ter o melhor tênis. Estou vendo uma geração que está se perdendo, meu Deus, desejando ter algo que não tem, querendo ser o que não é. Eu entendo dentro da palavra do Senhor, amados, é algo que eu já preguei, que para nós termos algumas coisas, primeiro nós devemos ser alguma coisa. Meu Deus! Se nós não estivermos debaixo da palavra do Senhor, nós não vamos entender. Sabe por quê, amados? Quando Deus dá a ordem a Baraque, vai e domine os montes e os vales, Baraque só apenas dominou o monte. E o que aconteceu com os vales? Os vales foram dominados pelos inimigos. Amém? Naquela época, onde Baraque vivia, existia um rei e ele se chamava Jabim. E o que este rei ele fez? Ele construiu 900 carros de ferro, engenhoca da época mesmo. Colocou ali 2 soldados em cima de cada ali engenhoca de ferro que ele tinha. Os carros de ferro eram 900 carros. Com 2 soldados nós temos uma vantagem de 1.800 soldados. E para completar o exército que este rei ele tinha, ele colocou também mais 2 cavalos em cada ali carro. Então nós tínhamos 1.800 cavalos, 1.800 soldados e 900 carros. Quando Baraque estava no monte junto com o seu povo ali, ele dominou o monte, mas o vale foi dominado por este rei. E eles estavam vivendo um tempo de guerra. O que aconteceu naquela época, amados? Quando o rei ia até o vale para subir até o monte, para tomar o monte também, porque o rei queria tomar o monte de Baraque, o que acontecia? Fico imaginando eu, aqueles carros de ferro andando sobre os vales, eram pedregulhos, imagino eu, que aqueles carros faziam sons ensurdecedores. Imagina também os cavalos rugindo e os soldados batendo em seu escudo com a sua espada. E aquele barulho, eu fico imaginando Baraque em cima do monte e o monte tremendo. E as pessoas assustadas imaginando: que exército é este? Amados, mas nós não podemos esquecer que foi dada uma ordem para Baraque. Ei, Baraque, desça e domine o vale.
Baraque só queria adorar na igreja. Baraque só queria adorar quando o pastor ministrava, quando o pastor pregava, quando o louvor tocava. Aí é fácil adorar ao Senhor. Difícil descer até o vale e ministrar a palavra, e pregar a palavra, e ministrar a palavra. Quando Deus dá ordem para dominar os montes, amados, nós também temos que dominar os vales, porque é aceitável. Uma coisinha na presença do Senhor pode se tornar uma coisa muito grande, aleluia. Eita Jesus amado. Amados, é fácil Deus exaltar uma pessoa, amém? Sabe por quê? Porque quando Deus ele quer exaltar, ele exalta. Ele tira a pessoa de trás das ovelhas malhadas, ele tira a pessoa de trás das ovelhas normais, ele dá nome a esta pessoa, ele dá um cargo a esta pessoa, ele coloca diante de príncipes para reinar. Quando Deus ele quer exaltar, ele exalta. Mas quando Deus ele quer humilhar, ele também humilha. Sabe por quê? Porque ele pega o seu querubim ungido, a guarda celestial, e manda para o quinto dos infernos e dá o nome de Satanás, inferno, que nem casa tem para morar. É assim que Deus faz com quem também ele quer humilhar. Amados, Satanás diz que é dono de tudo, mas nem casa ele tem, amém? Amados, não me entenda mal, eu sei que muitos aqui não têm uma casa própria. Muitos moram de aluguel, amém? Quantos moram aqui de aluguel? Mas você tem aí a chave da tua casa, amém? Jesus desceu até lá no inferno e tomou sobre si a chave. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. E o que acontece com a vida de Baraque? Baraque recebe um bilhete de uma mulher chamada Débora na Bíblia. Essa mulher é fantástica. Deus amado, ele podia usar uma criança, Deus podia usar um homem, mas Deus ele escolhe uma pessoa diferente, porque na lei judaica a mulher não tinha ali preferências para ministrar, enfim, ela não tinha oportunidades. Mas Deus levanta uma mulher que já era velha, amém? Seus 90 anos. Imagina eu que Baraque recebe um bilhetinho e fala: venha até as palmeiras, casa de Débora. Tudo bem. Baraque pega aquele bilhete, está sobre o seu monte confortável, uma zona de conforto, e ele vai ver até a casa dessa mulher. Chegando até ela, chegando até aquela mulher, e fica imaginando eles conversando. Débora, você é a Débora? Sim, eu sou a Débora. O que foi, Débora? O que você quer comigo? Preparou um bolinho para mim de fubá? Não, Baraque. Vai me dar uma nova roupa, uma camisa, uma gravata? Não, Baraque. O que você quer comigo, Baraque? Toma vergonha na cara! Deus te ordenou, desce e domine a terra! Você está sobre o vale e sobre os montes. Deus te deu uma ordem: desça e domine os vales. Aleluia. Amados, quando Deus ele nos ordena fazer algo, nós devemos fazer. Nós devemos ser obedientes à palavra, devemos ser obedientes à nossa liderança, devemos ser obedientes aos nossos pais, amém, jovens? Glória a Deus. E Baraque, ele recebe aquela mensagem e ele é encorajado. Quando nós temos uma liderança forte, quando nós temos pessoas que estão por detrás de nós, que estão na intercessão, que estão em oração, que acreditam, pastor, em nosso potencial, isto nos dá força de continuar. Baraque tomou aquilo como uma injeção de ânimo. Imaginou que Baraque ele sai da casa de Débora, mas por um determinado momento ele volta. Opa, não posso ir só. Débora, vem comigo. Amados, sabe o que é isso? Que quando, pastor, tem coisas que nós, como liderança, nós também temos que fazer. Não basta somente enviar, nós temos que acompanhar. Se nós queremos ver as nossas igrejas fortes, se nós queremos ver as nossas igrejas crescendo, nós também temos que ir até o campo de batalha.
Né? Muitas das vezes assim, pastor, é duro, mas muitas das vezes só tem um pastor no campo de batalha. Ele olha para o exército, mas o exército está no campo de conforto. O pastor só encontra a liderança no domingo, no culto de ceia. Eu sei que isso não acontece aqui, ó. Aleluia. Mas muitas das vezes estamos diante de uma geração que está fadada ao fracasso por causa dessas coisas. Então Débora, ele vai até a batalha junto com Baraque. Baraque não era bobo, levou a Débora. Só que até determinado ponto, a Débora para e fala: Baraque, até aqui você tem que ir só, porque eu vou ficar até o monte, e no monte eu estarei em oração. Amado, para resumir essa história, para nós sabermos o que aconteceu, a Débora clamou e do céu veio chuva, amém? Quando Baraque ele desce do monte com os seus 10.000 soldados, imagino eu que o Senhor Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso era o 10.001. E quando ele começa a descer, uma chuva começa a descer dos céus. Mas por que a chuva? Deus, ele é estratégico. Aqueles soldados, eles estavam diante de um vale. E quando começou a chuva, aquilo virou um pântano. Aqueles carros de ferro começaram a se enfiar na lama. Os cavalos começaram a rugir. Os cavalos começaram a fugir. Os soldados começaram a cair dentro da lama. E lá vem os 10.000 soldados, os 10.000 guerreiros. Ou seja, Deus entregou a guerra a Baraque. Mas por que Baraque ele foi parar no capítulo 11 do livro de Hebreus, os heróis da fé? O que eu quero dizer com isso, amados? Que para nós marcarmos a nossa geração, para nós marcarmos os nossos dias, os dias aqui na terra, nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Não existe evangelho sem dor, não existe evangelho sem luta. A palavra do Senhor diz, amados, aleluias, aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, 10: se tu te mostrares frouxo nos dias da tua angústia, a tua força será pequena. Efésios 6,13 diz que nós devemos nos revestir da armadura antes que venham os maus dias. Também em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz que lembrai-vos do Senhor nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ninguém sabe o dia e nem a hora que a aprovação ela vem, mas nós devemos estar preparados. Porque o dia mau, a luta, a peleja, a guerra, ela vem quando nós menos esperamos. E não existe, amados, marcar uma geração sem lutas, sem dores. Não tem como se ferir em uma batalha. Não tem como ministrar a palavra, não tem como ministrar a palavra sem antes você ser mutilado, sem antes você ali ser farejado. A palavra do Senhor, amados, ela é clara. Que o Evangelho do Senhor, que a palavra do Senhor, ao ser pregada, ela traz vida, mas também ela gera dor naquelas pessoas que ministram. Porque existe um herói, existe um homem, existe um personagem na Bíblia que viveu isso, que ministrou isso em sua vida. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi um marco. Ele marcou a sua geração com as suas atitudes, com seus atos silenciosos. Ele deu palavras para o mundo dizer sobre ele. De quem eu estou falando? De Jesus. Jesus, amado, a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade. Porque o caminho, amado, Salmos 37, versículo 5 diz assim: entregue o teu caminho a Ele, confia nele e tudo Ele fará. Entregue o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. E por que Ele é a verdade? Porque a verdade nos liberta, amém? E porque Ele é
amados, João 4,14 diz que aquele que beber desta água jamais terá sede. Quando nós desejamos, amém, esta água, amado, quando ela é derramada sobre nós, ela desce como um bálsamo. E ela faz com que nós venhamos a nos transbordar. E esse transbordar é tão grande que a presença do Espírito Santo, ela nos renova, ela nos faz belo, ela nos regozija, ela nos fortalece, ela diz que nós podemos, que nós somos capazes, que tudo pode, que confia, que você consegue. O impossível se torna possível. Mas para entender melhor este sofrimento, esta dor, nós precisamos um pouco se aprofundar no que aconteceu com Jesus. Vem comigo há 2000 anos atrás. Pegaram um moço de apenas 33 anos e meio, o amarraram e colocaram diante de uma pilastra. Aquilo já era motivo de vergonha, porque naquele momento judeu nenhum podia se ali se aparecer meio que nu, e ali já era uma vergonha meia que Jesus podia se sentir meio envergonhado como morte, porque judeu nenhum podia estar despido, e ali envergonharam o nosso mestre. Mas não foi só isso, chicotearam o nosso Senhor, determinaram que ele tivesse 39 chibatadas. Mas eu fico imaginando a primeira chibatada que ele tomou. Aquela arma que eles usavam naquela época se chamava azorrague. Como que era? Ela era feita de 12 tiras de couro. E na sua ponta existia ali, acredito eu, que um ferro ou um dente, um osso de carneiro. Fico imaginando eu, quando a primeira chibatada foi dada em suas costas, 12 cortes foram descalejados sobre as suas costas. Imagino eu a dor que ele sentiu naquela hora. Talvez ele podia gritar, porque a ciência diz que quando nós gritamos, a dor é aliviada por segundos, mas Jesus permaneceu como uma ovelha muda, e ele não ali gritou. Imagina a dor que o meu Senhor, que o teu Senhor teve naquele momento. Aquela era apenas a primeira, faltavam 38 chibatadas. Faz as contas, meu amado, 12 tiras, 39 chibatadas, era quase 460 cortes sobre o seu corpo. Que ser humano podia resistir a tamanha dor? Tamanho sofrimento. Os Salmos, número 22, capítulo 22, versículo 14, diz que ali tentaram esmagar, o salmista diz que tentaram esmagar o corpo do Senhor. Meu Deus! Sabe o que é isso, amado? Você não pode saber, porque foi Ele que tomou o plano. Por causa de nossas transgressões, por causa de nossos pecados. Mas vem comigo, porque ainda a história diz que onde ele estava até o morro Gólgota eram praticamente 800 metros. E ele tinha que ali fazer aquela caminhada. A história diz, amados, que ele levou a cruz sobre si até lá. Só que ele não levou toda a cruz, ele só levou uma parte de uma cruz. Porque a cruz era muito pesada para um ser humano ser carregado até lá. E fica imaginando, 800 metros até o Gólgota, até chegar lá, era longe. Eu acredito que ali aquela madeira, ela pesava cerca de 50 a 60 quilos. Alguns historiadores dão mais ou menos preciso este peso. E Jesus ele vai até o morro do Gólgota. Chegando ao Gólgota, vamos ao Gólgota comigo. Lá, imaginando, o tempo se fecha, os trovões, o vento forte, começa a envolver todo aquele lugar. As pessoas que ali estavam olhando para Jesus, e Jesus sendo ali, humilhado diante dos olhos das pessoas. Jesus ele é pendurado na cruz, ele é ali amarrado na cruz. Fica imaginando, porque a cruz era feita, amados, 5 dias antes
de uma crucificação. E nós sabemos que a cruz não foi preparada para Jesus. E quando pregaram o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua primeira mão, ela foi fácil de ser pregada, mas a segunda, ela não chegava ao ponto certo de ser ali um martelo e um prego ter enfiado sobre as suas mãos, sobre o seu braço. Imagino que eles naquele momento amarraram uma corda no braço de Jesus e puxaram o Senhor Jesus assim, ó, esticando. Imagina a dor que ele sentia e ele não gritava, ele não reclamava, ele guardava aquela dor. E quando eles conseguiram chegar ao ponto da cruz ali, eles martelaram Jesus na cruz. E ali ainda não era tudo, ainda faltavam os pés. Martelaram dois pregos sobre os seus pés, um pé sobre o outro. Eu fico imaginando na hora que colocaram Jesus de pé sobre a cruz. E ali um buraco onde a cruz ia ser enfiada, amados. Quando os soltaram a cruz sobre aquele buraco. Imagina o que deve ter acontecido, porque Jesus ele estava ali pregado e amarrado. A dor que ele não sentiu quando a cruz bateu até o chão. Imagino eu que o seu corpo ele se inclina. E ali o seu corpo começa a sentir dor, começa a sentir câimbras. Pense que Jesus já estava sem comida, sem alimentação, sem dormir. Quando o sofrimento de Jesus estava até chegar naquele momento. Eu fico imaginando o esforço que Jesus teve. Porque ele sabia, como um bom judeu, e ele conhecendo a palavra do Senhor, ele sabia que carne sufocada não servia como sacrifício. E ele precisava tomar força sobre si e se arrumar diante da cruz. Imagina eu que Jesus ele faz uma força tão grande, mas tão grande, ele se coloca, se inclina diante dos seus pés, pega as coisas da onde não tinha sobre as suas pernas e dá um impulso até se inclinar novamente e conseguir respirar. Imagino que aquelas palavras que Jesus disse naquele momento: Senhor, perdoe essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. Amados, alguns cientistas dizem, eu não vou me prolongar, eu não vou focar sobre o que eu vou dizer agora, mas cientistas no profundo dizem que tudo que Jesus sentiu naquele momento, os seus ossos, o seu corpo, o seu músculo, o seu bíceps, o seu tórax, os seus abdômenes, tudo foi contraído. E ele não tinha forças humanas para suportar tudo aquilo. Eu imagino a dor que o nosso Senhor Deus lá de cima estava contemplando tudo aquilo e não podia fazer. Mas ele escolheu e ele opinou, porque ele sabia que um dia eu e você estaria aqui. E ele sabia que um dia você ia olhar para o céu e ia dizer: Senhor, valeu a pena, muito obrigado. Porque naquele dia, amado, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida. E ele disse: está consumado. Aleluia. Todo esse sofrimento, toda essa angústia, foi para que um dia eu e você estivéssemos aqui, pudéssemos olhar para os céus e contemplar as maravilhas do seu poder, a sua grandiosidade de servir. Dizer para esta geração, dizer nos dias de hoje, de peito cheio, que vale a pena servir a este bom Deus. Vale a pena sair dos montes e descer até os vales, se humilhar, lutar e guerrear por amor a esta obra. Eu queria deixar aqui uma receita para você, irmão. E eu quero ser bem rápido, porque eu já estou terminando. Eu tenho apenas 4 minutos. Aleluia. Para que você não perca no meio do caminho, para que você guarde isso. Porque foi isso que Jesus ele deixou para nós. Jesus deixou esse legado. Jesus deixou isso para mim, para a sua vida, para que nós possássemos passar para as outras pessoas. Que
que é a sua palavra, onde eu já disse em João 8,32, conheceis a verdade e ela vos liberta. Outra coisa muito importante aqui é a nossa fé. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Outra coisa importante que nós temos que ter é o amor a Jesus, e eu acho isso lindo. Porque as pessoas têm mania, eu falo isso com propriedade, pastor. As pessoas têm mania de levantar suas mãos, olhar para o céu e dizer para o Senhor que o ama. Só que Jesus quer que nós provemos isso. E como provar isso? E é assim que a palavra do Senhor diz. E eu vou falar para vocês. João 14,21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes me amam. Aleluia, aleluia. Quando você guarda e quando você pratica, não tem prova de maior amor, amados, maior que essa. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa, olha só a preocupação dele. Ele se preocupa na questão de nós não errarmos. Mateus 22:29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só que tremendo, para sermos limpos. João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Amém? Outra coisa importante que devemos aprender, guarde isso, é muito simples e muito fácil. Mateus 11:29, aprendei de mim. Olhe para Jesus. Juventude, pastores, homens, mulheres, a palavra do Senhor diz que quando nós olhamos para Ele, meu Deus, nós aprendemos. Aleluia! É simples, mas complexo, eu sei. É difícil, mas é a palavra. E quando Jesus ele quer nos relacionar, Ele chama nós de quê? De amigos. Olha só o que Deus diz assim, João 15, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Amados, é a palavra. Para sermos amigos, devemos fazer o que Ele manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais uma palavra que o pessoal usa no circular. E uma coisa que eu quero deixar no fundo do coração de vocês, que eu já estou encerrando, e eu queria que vocês se colocassem em pé. Aleluia. Apocalipse, amados, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurados os que ouvem, os que leem, os que ouvem, os que guardam. Nós lemos, nós ouvimos, nós guardamos. Esta é a mensagem desta noite. Aleluia! Feche os olhos, meu filho. Eu quero encerrar orando por você. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós lemos a Sua palavra, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra, e nós queremos guardar esta palavra. Pai amado, nos dá entendimento, soberano Deus, nos dá discernimento dessa mensagem, que esta geração não possa ser confundida, não possa ser enganada. Senhor, nós desmascaramos Satanás, o pai da mentira, e nós profetizamos sobre uma geração nova, uma geração limpa, uma geração eficaz, uma geração que tem a virtude da palavra, uma geração que vai preparar, que vai ministrar a Tua palavra, soberano Deus. Pai, vamos, Senhor Espírito Santo, neste momento, que o Senhor desça sobre nós. Amados, que você faça essa oração comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, nesta noite,
sua palavra em meu coração. Deus, não deixe que eu me perca, que Satanás me engane, pois só tu, Senhor, tem a verdade, tem a vida, tem abundância, tem bênção, para que eu possa desfrutar. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu quero chamar já o pastor Marcão. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, viu, pastor? Deus abençoe.